Canal da Verdade. Só a verdade liberta e constrói. A mentira só destrói e escraviza. Felicito a todos, sejam bem-vindos ao Canal da Verdade. Eu sou Guilherme da Silva e hoje quero falar sobre o que já tinha dado início em outro momento. Falar de ordem e progresso, porque sem ordem não há progresso. Falar de justiça que faz justiça. Sem justiça justa, o cidadão que acontece, ele perece. Né? Essas três palavras que parecem serem tão simples, essas duas que já falamos, mas tem ainda a liberdade. Quando vamos ter a liberdade de ir e vir, de expressar nossos pensamentos sem ser censurado e até preso, a liberdade de portar nossas redes sociais, né? De postar nossas redes sociais, sem ser chamado de imbecis pelo membro do Supremo Tribunal Federal. A que ponto chegamos, né? Então, essas três palavras que parecem serem tão simples, têm valor imensurável para o ser humano e são citadas com frequência na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal. É isso? Por isso é indispensável cumpri-la para que essas três palavras com as quais iniciamos nosso diálogo tenha efeito positivo em vez de negativo. É necessário agirmos dentro das quatro linhas da nossa Constituição Federal, né? Do contrário, a coisa fica feia, né? E não o contrário, como muitos estão fazendo. E todos nós devemos ser observadores e cumpridores da mesma, da nossa Constituição Federal. Mas principalmente as autoridades dos três poderes do nosso país, conforme nós vamos ver agora. Do contrário, virá desordem. Creio eu que é por isso que Jair Messias Bolsonaro fala tanto em agir dentro das quatro linhas da nossa Constituição Federal. Porque se não agir dentro das quatro linhas da Constituição Federal, vira anarquia, né? Vira uma bagunça, vira desordem. E diz Jair Messias Bolsonaro, diz que a falta de liberdade é pior que a morte. Veja que é muito forte. Eu posso afirmar que sem liberdade não há honra, não há dignidade, não há vida. Como ter vida se não tem liberdade? Constituição Federal do Brasil. A nossa Constituição Federal foi criada para estabelecer as regras, as normas e os limites dos três poderes, que formam os três pilares de sustentação na nossa democracia. E deixa bem claro que os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Tá? Se não há harmonia entre si, entendo eu que suas ações se somam para o bem da nação. Se são harmônicas entre si, entendo eu que suas ações se somam para o bem da nação brasileira. É como em uma orquestra sinfônica. Os vários instrumentos, cada um com seus sons e notas musicais diferentes, porém definidas, se somam harmonicamente para levar aos seus ouvintes uma música suave, e muito agradável, que traz bem-estar aos ouvidos dos espectadores, né? E não o contrário. No caso dos poderes, não podem nem devem ser indiferentes. Os esforços e as ações executadas se somam para o bem-estar da nação brasileira, dos cidadãos do nosso país. Se um dos instrumentos desafinar ou quebrar,
desentoa a música, quebra a harmonia entre eles. Logo é substituído para que a harmonia musical permaneça e não cause mal-estar aos espectadores e a plateia, né? Espectador da plateia. Nos três poderes deve ser assim também. A nossa Constituição Federal pré-estabelece as normas, regras e limite de cada um dos três poderes. Informa e ensina que quem invadir a competência e as atribuições do outro poder, então o que é que vai acontecer? Automaticamente, né? Se por acaso um vem a invadir a harmonia do outro poder, então é necessário logo que essa deve ser advertido e em caso de reincidência, suas ações desarmônicas devem serem impedidas imediatamente e ser corrigido o seu rumo de ações para que retorne a ocupar o seu espaço, né? E deixe o espaço dos outros poderes para que estejam sempre harmônicos entre si e nunca invadindo e atropelando a competência dos outros poderes. Isso só gera desarmonia e cessa, né? Cessa o progresso do país. Portanto, como bem diz, né? Cada um no seu quadrado. Política partidária. A Constituição Federal do nosso país foi criada por políticos. E a última, de 1988, os seus componentes foram chamados de constituintes. E tiveram as colaborações importantíssimas de quem? De grandes juristas. E esses, sim, de saber notórios. Entre eles citamos o Dr. Ives Glander, que de vez em quando usa as redes sociais para falar da nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, né? Ele fala com muita propriedade, porque ele ajudou a constituir, colaborou na construção dela, né? A qual ajudou a construir com todo o saber jurídico que tem. E lamenta que muitos guardiões da nossa Constituição Federal não estejam cumprindo a mesma. Que desgraça, né? Como já falamos, dentro das 4 linhas da nossa Constituição Federal, que estão as regras, normas e limites dos 3 pilares da nossa democracia, que são o poder executivo, o legislativo e o judiciário, né? Tanto o poder executivo, que são os prefeitos, governadores e presidente da República, bem como o legislativo, que são os vereadores, deputados estaduais e federais, e os senadores são escolhidos pelo povo em um ato democrático chamado eleições, onde espontaneamente podemos escolher nossos representantes para qualquer um desses poderes, em qualquer dessas esferas políticas, né? Então a gente vai lá na urna, agora em outubro, e escolhe o nosso representante, conforme as características que nós vamos mostrar. E dá nosso voto de confiança para ali nos representar, crendo que ele vai fazer aquilo que nós faríamos se lá estivéssemos. As escolhas são feitas mediante a proposta apresentada por aquele político, levando em conta seu caráter, claro, né? Sua honestidade e sua personalidade, ou seja, é uma pessoa que tem as qualidades parecidas com a nossa,
que tenha a idoneidade para nos representar e fazer o melhor no poder ou no cargo que exerça. E, que seja nosso porta-voz no poder municipal, estadual ou federal, né? Esse nosso representante tem que ter essas qualidades. Com essas explicações, creio que até a cantora Anitta vai aprender sobre política e sobre a nossa Constituição Federal, para não expor tanta ignorância sobre esse assunto quando for falar na mídia. Tá? Então a gente vai veja esse vídeo, o que é que ela está falando com relação à política. No legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. Senadores. Aí no judiciário estão os senadores e presidente. Poder judiciário. Os que ocupam o poder judiciário não são eleitos pelo voto, portanto não representam o povo. Não podemos escolher ninguém do judiciário em qualquer uma das instâncias, seja ela primeira instância, segunda ou terceira. Portanto, os ministros da Justiça, das Cortes Superiores, STJ, Superior Tribunal de Justiça, a STE, que é o Superior Tribunal Eleitoral, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, os ministros do STF, né? Todo mundo conhece, né? Sabe o nome de todos eles. Esses são escolhidos pelo presidente da República, poder executivo, que é o poder executivo, e apoiado pelo poder legislativo, o Congresso, que faz a sabatina, e são escolhidos por seus notórios saberes, né? E não porque são juízes de carreira, com conhecimentos práticos, por já terem julgado em primeira, segunda instâncias do nosso Brasil, como deveria ser, né? Essa é a realidade. Esse poder que é o judiciário é o verdadeiro guardião da nossa Constituição Federal e tem o dever de cumprir e fazer cumprir tudo que está dentro da mesma para garantia da harmonia dos poderes, dos três poderes, né? Como já falamos. Fazendo com que todos possam viver dentro da lei e da ordem pré-estabelecida pelos constituintes do Poder Legislativo, que a eles, e somente a eles, competem criar lei justa para o nosso país. E o Executivo executar, e o Judiciário guardar e fiscalizar para que todos cumpram, começando por eles, é claro, né? Liberdade, bem de valor imensurável. Quanto custa uma liberdade? Nós somos cidadãos livres para escolher nossos representantes políticos para as esferas municipais, estaduais e federais, como já falamos. Mas devemos fazer com base nas propostas apresentadas por cada um, além de analisar seus princípios éticos e morais, seu histórico de bom filho, né? É muito importante, de bom pai, de bom esposo, que tem dignidade, honra e caráter positivo na formação da sua personalidade, que seja um exemplo a ser seguido. Você conhece algum assim? Algum político, né? Que é um exemplo a ser seguido? Tá difícil, tá? Diante dessas qualificações, fazemos uma escolha dentro da nossa vontade e consciência, não por pressão, e muito menos por um preço pago pelo candidato. Isso seria crime e não o exercício da cidadania, liberdade de escolha conquistada com muito esforço e até com sangue.
Essas pessoas, ou essa pessoa que escolhemos e elegemos com o nosso voto, devemos ter a certeza que ela vai fazer o que nós faríamos se estivéssemos lá no poder. Ela é nossa representante legal. Você tem que ter orgulho, né, dessa pessoa, porque, minha representante, né, aquele que eu elegi, o que ele está fazendo, maravilha. E devemos nos orgulhar dos bons dos feitos dela, e não dos maus feitos, como muitos eleitos com o nosso voto estão praticando e fazendo, e uns que saíram, mas estão doidos para voltar à cena do crime, para dar continuação. Como bem disse Alckmin, né? Geraldo Alckmin. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Mas isso não devemos permitir por dinheiro nenhum na terra. Isso seria a destruição do nosso país, do nosso povo. Política partidária. O que é política partidária? É isso que vemos a maioria fazer. A política partidária é um instituto muito importante que é usado nas sociedades organizadas do mundo todo, né? Sociedade organizada usa a política partidária. Nos países democráticos, porque é a arte. E o que é a política partidária? Alguém pode perguntar. É a arte de governar bem povos, países e nações. Sem a política partidária, não temos ordem, nem temos progresso, e muito menos segurança e liberdade. É só anarquia, desordem, e não tem liberdade, nem tem progresso em um país que não tem política partidária. Na política partidária, os cargos políticos em todas as esferas devem serem ocupados por pessoas de bem e do bem, que devem serem sábias, honestas, de boa índole e de bom caráter. E que sejam pessoas trabalhadoras e gostem de servir bem, porque mesmo quando ocupando cargo de altos escalões nas esferas públicas do poder executivo, legislativo ou judiciário, essas pessoas não deixam de serem servidoras públicas, que devem estarem prontas, qualificadas e preparadas para servir bem a nação dentro da área que ela escolheu, seja eleita pelo povo ou escolhida pelo executivo, né? O executivo faz concursos e tal e escolhe os componentes, né? Servidores públicos, seja municipal, estadual e federal, em toda parte do nosso país. Todas essas pessoas são servidoras públicas, todas servidoras ou servidores públicos de qualquer área, seja do executivo, legislativo ou do judiciário, são obrigados a cumprir seus deveres de servir bem a nação, dentro das normas e limites que estão pré-estabelecidas na Constituição Federal do nosso país, que é a nossa Carta Magna. Se não cumprirem os seus deveres de servir bem a nação, como é que fica? Logo, devem serem substituídos por um que queira cumprir o seu dever de servir bem, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Importante é que todos são servidores públicos. Ano de eleição 2022. Vamos eleger quem? Para quais cargos? Tem muita gente que não sabe. O Demir não sabia
se tinha deputado municipal, presidente do presidente da República tirado lá do poder judiciário, quer dizer, aquela confusão que vocês já viram, né? Então, esse ano é um ano de eleições para cargos estaduais e federais, onde vamos escolher nossos representantes políticos para pôr no poder, seja no estadual ou federal. Tais como vamos escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente, ou tirar os que estão lá, porque não corresponderam com a nossa perspectiva, nem cumpriram a sua promessa de político, né, de campanha, mas até se aproveitaram, o pior, né? Muitos até se aproveitaram das dificuldades, dos problemas, das crise mundial que atingiram o nosso país e encheram os bolsos com dinheiro público, principalmente dinheiro da saúde. Que vergonha, né? Que desgraça. Democracia e liberdade é isso, entre outros. Ter o direito de escolher livremente nossos dirigentes, sem pressão e sem corrupção da compra do voto, que é o câncer da política brasileira. Né? Vou sempre falar nisso. Quando vamos eliminar esse câncer que destrói a verdadeira política e transforma em politicagem? Né? Estão transformando política em politicagem. Porque o político é aquele que age honestamente. O politiqueiro pratica politicagem e sai por aí comprando votos. Falando do executivo, os presidenciáveis, quem são? Vamos ver um pouco o perfil de cada um. Entre os nossos representantes políticos, nós, este ano, vamos escolher o chefe do Executivo, que é também o chefe supremo das Forças Armadas. Veja a responsabilidade. Além de junto com ele, estarmos colocando no Judiciário, veja só, nós estamos colocando no Judiciário mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. É muita responsabilidade. Escolhido pelo presidente eleito esse ano. A responsabilidade nossa esse ano é bem maior que a dos anos anteriores. Por isso, devemos votar com a consciência, não por pressão ou por preço, né? Porque é muito grande a nossa responsabilidade com o destino do Brasil, dos nossos filhos e netos. Por isso deve ser feito com muita responsabilidade, como eu já disse. Voto vendido elege o quê? Elege o quê? Bandido. E quem compra voto é corrupto, é criminoso. Nós somos responsáveis por quem está no poder. Fomos nós quem os colocamos lá. E se for alguém, por algum motivo, fomos conduzidos ao erro, né? Como é que fica a nossa situação? Como fica o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos e netos? Com certeza vamos sofrer muito em consequência da nossa má escolha, às vezes por ter recebido dinheiro do político e às vezes por ter sido mal orientado. E é por isso que Deus nos ensinou que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Quem são os presidenciáveis esse ano de 2022? Temos Jair Messias Bolsonaro, atual presidente, e o ex-presidente Inácio Lula da Silva, né? Ciro Gomes, Simone Tebet e outros. Esses são os que estão pontuando
pesquisa, com destaque para os 2 primeiros, dos quais vamos falar um pouco, mostrando os seus perfis e os seus feitos nas gestões políticas que eles já exerceram, né? E seus projetos para o futuro do nosso país, além de suas ações como gestores públicos, sua trajetória na política e seus caráteres como seres humanos, para que os eleitores conheçam e façam suas escolhas conforme sua consciência. Não é porque alguém disse para você votar ou que lhe deu uma quantia em dinheiro, não. Nada disso. Como já falamos, os nossos representantes políticos que defendemos escolher para os poderes executivo e legislativo, porque para o judiciário não podemos escolher, esses devem serem escolhidos pelas seguintes características, mas uma característica que nós mostramos. Primeiro, pela sua descendência, suas raízes. É filho de quem? O que ele faz? Qual a sua formação? É bom filho? Bom marido? É bom pai? Tem temor a Deus, que é o princípio número 1 da sabedoria de ser humano. Ser temente a Deus é o quê? É o princípio da sabedoria, tá? Então, é um bom ser humano, essa pessoa, se ele tem essas qualidades, ele tem essas características. Qual a sua proposta de governo? Você conhece? Se já foi ou está no governo, o que fez de bom ou de ruim, destruiu ou construiu o nosso estado, o nosso país. Ele é corrupto? É comprador de consciência de votos dos eleitores desavisados? Ou luta pelo progresso brasileiro dentro das 4 linhas da nossa Constituição Federal? Essas perguntas têm que ser respondidas. Tudo isso e muito mais tem que ser observado pelo eleitor. Repito, voto vendido só elege bandido e é corrupção, é crime. Honra, liberdade e voto. Não se vende, não tem preço, nem tem valor. Não tem preço, tem um valor incalculável, né? Que garante a nossa soberania, a nossa liberdade. Só para lembrar, é corrupto ativo quem compra e é corrupto passivo quem vende. Ambos estão cometendo crime. Se para entrar no poder ele já comete crime, comprando votos, imagine o que ele vai fazer quando chegar lá. O que ele vai aprontar. Essa é a mais pura verdade, que liberta os eleitores que querem o bem do nosso país, dos nossos familiares e toda a nossa descendência. Não venda seu voto. Nós, na próxima vídeo, nós vamos mostrar os 2 perfis. O perfil do presidente atual Jair Messias Bolsonaro, o que ele fez e está fazendo e pretende fazer, e mostrar o perfil do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, conforme Alckmin, dizendo, está querendo voltar à cena do crime. Para quê? Para praticar mais crime, dar continuação daquilo que ele sabe bem fazer, né? Mas até a próxima, com as bênçãos de Deus. Dê seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, pois vamos continuar falando durante todo o tempo, e principalmente até outubro, sobre a verdade e as mentiras que existem na política e que muitos, por não saberem da sua existência, estão sendo enganados, corrompidos. Até a próxima, com as bênçãos de Deus.